Senhoras e senhores, é com muita satisfação que eu volto mais uma vez com o programa Você Sabia? E eu gostaria, antes de iniciar minhas perguntas para a pessoa que eu estou entrevistando, que é para a felicidade minha ter condições de trazer o Frei Flávio Guerra, pároco da paróquia de São Cristóvão, não tanto para falar puramente em religião, mas para falar em religião e o nosso social no meio dos nossos ambientes todos, mais ou menos isso, né? Ele teve a gentileza de me dar essa oportunidade de entrevistá-lo, porque esses sacerdotes, a gente sabe, têm um trabalho muito grande, pouco prazo, mas ele me deu esse prazer e eu vou, então, começar a fazer as minhas perguntas. Preparado? Preparado. Vamos lá, então. Qual é a finalidade, Frei Flávio Guerra, da doutrina social da Igreja? A finalidade da doutrina social da Igreja é anunciar e atualizar o Evangelho na complexa rede das relações sociais. Porque a Igreja tomou consciência que as relações sociais elas intervêm na qualidade de vida das pessoas e também ela intervém no sentido da pessoa se entender e entender o mundo. Vamos dar um exemplo em questão da qualidade de vida. Alguém que ganha um salário mínimo, qual a qualidade de vida que tem? Qual a qualidade da sua casa? Qual a qualidade do seu alimento? Qual a qualidade do seu lazer? Pegamos outro tema, a questão da assistência médica. Hoje em dia, do jeito que está, com poucos recursos públicos, qual a qualidade de vida que dá para a maioria da população? Vamos pegar um outro exemplo, a questão da segurança. O setor público tem pouco dinheiro para investir na segurança. E qual a qualidade de vida que tem o cidadão que está com medo de sair de casa, se sair de casa pode ser assaltado? Quantos assassinatos aqui no Vale do Taquari e assim por diante. Então, tanto a economia quanto a política, elas intervêm na qualidade de vida das pessoas. Vamos pegar um outro exemplo, a questão cultural. Hoje, principalmente, uma parte dos jovens, eles pensam no prazer imediato. No prazer imediato. Exatamente. E aí o que acontece nesse prazer imediato? Eles bebem muito, fazem muita festa, e tem relacionamentos esporádicos, momentâneos, o ficar com a pessoa. E aí fica com uma pessoa, com outra pessoa, não existe mais um compromisso, uma relação comprometida entre as pessoas. Eu posso interromper? Pode, à vontade. Essa juventude que o senhor está falando aí, o que o senhor está sentindo, o senhor que é intelectual e ligado a essas coisas, o que o senhor está sentindo de retorno desse trabalho que o senhor está fazendo? O retorno, ele acontece quando a igreja investe nos jovens. Por exemplo, nós fizemos um retiro em agosto com 40 jovens da nossa paróquia. Desses 40 jovens, 30 continuam participando da igreja. Por exemplo, ontem, eles já tocaram na igreja, eles formaram uma banda. Olha só, de agosto até agora já tem uma banda formada para tocar na igreja e tocar música no estilo deles, do jeito deles, que vem ao encontro do gosto deles. E quando é que o senhor vai trazer essa banda para tocar aqui na nossa TV? O ano que vem eu vou trazer. O ano que vem eu trago essa banda para tocar aqui na sua TV. Além disso, na missa de ontem, esses jovens fizeram um pequeno teatro, uma encenação sobre a questão do aborto. Que isso vai mexendo com eles, porque não é só questão de fazer a ensinação, é questão também de pensar sobre essa questão do aborto. Eles que estão nessa fase juvenil e muitos deles não se cuidam e pode aparecer uma gravidez indesejada e isso complica muito a vida deles. Por isso, eu penso que é preciso investir nos jovens, dar espaço para eles na igreja e acolher eles. Quando eles chegaram na igreja, alguém falou assim, é muito barulho. Eu falei, olha meu irmão, nós estamos acostumados a fazer a missa do jeito para pessoas mais idosas.
Por que não vamos dar espaço para que eles façam uma missa para o jeito deles, mais jovem? Exatamente. Nós temos que acolher o jeito deles e não impor o nosso jeito, o nosso gosto para eles. É um trabalho maravilhoso, né? É um trabalho maravilhoso que dá resultado, mas é preciso estar junto com eles, marcar presença com eles. Por exemplo, à tarde eles foram participar de um almoço na casa de um dos pais, depois tinha a piscina, eu fui lá também, entrei na piscina com eles, fiquei conversando com eles, me relacionando com eles. E o padre também tem que ter essa presença muito grande junto a eles, ouvindo eles, principalmente ouvindo eles, ouvindo os dramas deles, as dificuldades deles e também dando uma palavra de apoio, de esperança para eles. Essa finalidade social da igreja que o senhor está fazendo, e já nos esclareceu também, qual é o resultado que o senhor está... Qual é o prazo que o senhor já está fazendo, que tempo o senhor já está fazendo e que resultados o senhor já está sentindo e adquirindo? Aqui em Lajeado ainda o resultado é pouco, porque eu estou há pouco tempo aqui e eu preciso reorganizar a questão social. Uma coisa que nós estamos fazendo é um atendimento da pastoral da saúde alternativa. Você sabe que as plantas, elas têm poderes medicinais muito importantes. Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo, atendendo pessoas simples e pobres. Outro trabalho também que nós estamos fazendo é a questão da homeopatia popular, que também as pessoas são preparadas, capacitadas e vão ajudar as pessoas. E no setor da caridade, nós temos várias senhoras que elas recebem as roupas e reformam as roupas, e essas roupas são doadas para as pessoas que precisam. Também estamos organizando para que esse setor da caridade ele possa estar integrado dentro da assistência social da prefeitura para qualificar o trabalho. Mas eu tenho uma longa experiência na Lombo do Pinheiro, em Porto Alegre, com trabalho social, com oficinas de geração de renda, com as pessoas bem simples e pobres. Nós ensinamos as pessoas a culinária, fazer os alimentos, vários tipos de alimentos, aproveitamento dos alimentos. Isso é muito importante para as pessoas que têm baixa renda. Nós ensinamos a fazer o sabão caseiro, que se usa o óleo de cozinha, e aí o óleo não vai para o rio, não vai contaminar a água, não vai contaminar a água, e as pessoas fazem. E uma senhora assim muito simples, até com demência mental, olha só, com demência mental, ela aprendeu a fazer o sabão, ela faz para ela e faz para as vizinhas dela, e ela tem uma renda para ela, uma renda maior, para ela ter uma melhor qualidade de vida. Assim nós fizemos também artesanato e outros cursos que ajudam essas pessoas a saírem daquela situação de uma situação social bem precária, de uma vida bem precária, uma vida bem indigna. Então, esse resultado nós tivemos lá na Lombo do Pinheiro. E na família, o senhor já tem sentido o resultado que o senhor dá fazendo esse trabalho com essas crianças excepcionais e coisa? Claro que tem resultado, porque o trabalho que nós fazemos com as crianças na Lomba também, os freios têm um trabalho que atendem 400 crianças diariamente, de 7 a 14 anos. E aí se trabalha a família. Se trabalha a família, porque a família ela é integrada dentro do trabalho. E aí começa a ter uma relação diferente entre os pais, os filhos, os pais. Eles começam a tomar consciência de como lidar com o filho, porque é uma questão muito complicada hoje. Os pais, não só de baixa renda, mas todas as classes sociais têm uma dificuldade muito grande de lidar com os filhos, de dialogar com os filhos, de conversar com os filhos. E isso eles vão aprendendo a ter uma atenção maior para com os filhos. E os filhos, da parte deles também, eles são educados a ter uma conversa também com os pais, a respeitar mais os pais, a obedecer mais os pais, e também a ajudar mais os pais nas tarefas caseiras na família. E a internet? O senhor está sentindo o quê? A chegada dela, onde ela quer chegar, ou onde ela vai chegar para prejudicar ou para o bem, e qual é os resguardos que a família tem que ter com os seus filhos? A internet é algo maravilhoso,
que é fruto da inteligência humana, isso vem de Deus, porque Deus deu a capacidade para o ser humano para usar a tecnologia para o seu bem. Mas tudo no mundo, tudo no ser humano pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Por exemplo, o WhatsApp, os jovens usam muito. O que acontece? É uma coisa boa para se comunicar. Eu uso muito o WhatsApp para me comunicar, porque é gratuito. E é fácil de comunicar, é imediato. Agora, o que acontece? Gastam muito tempo com o WhatsApp. E aí, o tempo que gasta demais com o WhatsApp, o que acontece? Não tem tempo para o estudo, diminui o tempo de estudo, diminui o tempo para conversar com os pais, dialogar com os pais. E outro problema mais sério de todos é criar apenas uma relação virtual, essa relação olho no olho, essa relação de conversa interpessoal, porque é na conversa, é na relação com o outro que cada pessoa se constrói. A pessoa se constrói na relação com o outro, porque o outro revela quem eu sou, e o outro revela minhas qualidades, e o outro revela os meus defeitos. Agora aqui só dos dedão? Só nos dedão aqui, o outro ele vai ter muito cuidado de dizer certas coisas para mim. E até pode dizer certas coisas que eu não gosto, mas ele não está na minha frente, eu não tenho como reagir, eu não tenho como contestar. Fica só aqui no dedão. A conversa, até às vezes o pessoal que entra em conflito, mas só aqui não é essa relação interpessoal que vai mexer um com o outro, e um aprendendo com o outro, e um se desenvolvendo com o outro. E quanto mais relações que eu tenho com pessoas diferentes, mais eu me enriqueço. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que eu sei que o senhor já deve ter feito, mas os outros não sei se sabem, porque a gente tem conversado e a gente está chegando bastante longe. Se o senhor tiver que conversar com esse fanatismo dessa juventude, assim, que está com isso aqui, o senhor já fez um treinamento para isso? Eles, no retiro, eles fizeram o retiro sem o celular. Eles voltaram na missa de encerramento, 6 foram lá na frente, pediram desculpa para os pais porque exageravam no uso das redes sociais. Isso foi em metade de agosto. Agora nós estamos quase metade. Passou. Passou. Mais 10 dias, 15 dias. Passou em dezembro. E eu fiquei sabendo que eles estão exagerando novamente no uso do celular. Ontem tem uma missa, durante a missa um anjo me deu um cutucão e disse para mim: chama esses jovens aqui para frente e faz um compromisso com eles para usar de forma disciplinada o celular. E foi o que eu fiz. Chamei eles lá para frente, chamei a atenção deles com jeito, como um pai e uma mãe que chama a atenção dos filhos. Olha, vocês estão exagerando, está prejudicando a vida de vocês, está prejudicando a relação com os pais de vocês estão ficando chateados com vocês, isso não é bom na família, vamos fazer um compromisso com Jesus, vamos fazer uma oração para Jesus dar força para vocês usar de forma disciplinada o celular. Vocês devem ter tempo para tudo, tempo para estudar, tempo para refeição, tempo para o lazer, tempo para a família e tempo para as redes sociais. Temos que equilibrar esse tempo para o bem de vocês e tempo para conversar com as pessoas. E eles fizeram esse compromisso lá na igreja através de uma oração com Jesus. E eles tomaram consciência. E depois eles foram para uma casa dos pais e lá começaram a usar muito o celular e alguém falou: olha, vocês esqueceram o compromisso que vocês fizeram com Jesus diante do Frei, diante da comunidade. Até a comunidade aplaudiu esse gesto de chamar a atenção para que eles sejam mais vigilantes no uso do celular para o bem deles e para o bem da família deles e para o bem dos amigos deles. O senhor tem essa coisa, eu sou esotérico, católico esotérico. Sim. E eu tenho esse poder
saber se a pessoa está grávida, se há um perigo com ela, essas coisas. Mas eu aprendi isso com técnica. E o senhor aprendeu com a religião. Mas no fundo, pelo que eu estou vendo, isso vem do mesmo lugar que é de Deus, né? A fonte sempre é Deus. Porque o senhor não praticou a técnica para isso, né? Não eu pratiquei com aqueles buraquinhos que nós temos por aqui, tudo lá, para chegar lá, né? E é interessante mesmo, né? Porque a pessoa vê e não sabe por quê. Sim. A gente tem essa capacidade que Deus dá para todo mundo. Uns desenvolvem mais. Uns de um jeito, outro do outro. Menos. Mas é a capacidade que eu chamo de sensitividade. De captar aquilo que está acontecendo, não enxergando, não vendo e tendo aquela luz em determinado momento para fazer um gesto, uma oração, uma bênção que venha ao encontro da necessidade da pessoa. E por que a gente Deus não faz a gente sentir que é Ele que está fazendo aquilo? Não, é questão de consciência. É uma questão de consciência. Porque a minha fé me diz que vem de Deus. Porque a minha fé diz que a fonte de todo bem é Deus. E essa capacidade de captar as coisas que muitos não captam, é Deus que nos deu. Mas a minha fé diz que vem de Deus. Ele que é a fonte. Ele que me torna capaz disso. É uma questão de fé. Outros que não acreditam vão dar outras explicações, né? Não, é o caso aquele da massagem para essas coisas aqui. Mas quem deu esse lugar, quem mandou fazer é Deus. Claro, porque tudo que é feito para o bem das pessoas é Deus que age na pessoa e Deus que age através da pessoa. Deus age através do Senhor. Deus vai agindo através do Senhor por tantas coisas boas e bonitas que o Senhor realiza na sua vida. Aliás, todas as coisas boas e bonitas que o Senhor realiza na sua vida, Deus realiza através de você. E todas as coisas boas que eu realizo e que você, telespectador, realiza, é Deus que realiza através de você. É a força de Deus, é a luz de Deus, é a inspiração de Deus que faz com que nós façamos as coisas boas para o bem dos outros. E Deus também, Ele realiza as coisas boas para nós, em nós. Dando todos esses dons, essas capacidades, essas qualidades para nós. A gente também não pode entender a Deus, né? Porque todos nós temos aquela história assim. Eu penso numa pessoa que eu não vi há muito tempo, na manhã seguinte ela me aparece. Exatamente. Eu penso numa pessoa que eu preciso me encontrar, telefone várias vezes. Ela está pensando em mim. E eu recebo. Telefone, no encontro, etc e tal. Já me aconteceu tantas vezes. Eu preciso da pessoa, de repente, por acaso eu encontro a pessoa. Encontro a pessoa. É uma maravilha. Porque exatamente o pensamento, ele não tem distância. Não existe distância entre pensamento. Mesmo a oração não tem distância. Eu posso rezar para alguém que está na China. E se eu rezar com fé, a pessoa que está na China vai sentir algo diferente. Vai sentir algo diferente, porque não existe distância. Através de você, aconteceu isso. Eu dei bênção através da pessoa, a pessoa não estava ali. Eu falei, eu vou dar bênção através de você. E a bênção tocou aquela pessoa e transformou aquela pessoa. É incrível isso, né? Exatamente. Eu não sei porque Deus não deixou a gente poder explicar isso, né? Guardou como segredo dele. Todas as pessoas sentem isso. Sentem que o nosso humano tem uma coisa interior. Exatamente. Uns dizem que é fé, outros dizem que é não sei o quê, mas tem. Que está aí no interior. O senhor tem uma prática muito grande disso. Eu tenho pelo treinamento físico que eu fiz, né? Mas eu do treinamento físico tem muito erro. Agora esse outro não tem erro, né? É uma coisa que é certa. É que o São Paulo diz, nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós e o Espírito Santo é que nos dá todos os dons que nós necessitamos para viver bem e os dons que nós necessitamos para fazer o bem. Aliás, todos esses dons não nos pertencem.
pertencem a Deus. Ele é o proprietário. E Ele nos deu para usar para o nosso bem e usar pelo bem de todas as pessoas. Eu acho que o Deus é muito amigo dos sacerdotes, dos padres, porque a vida de vocês é um sacrifício, né? Em todos os pontos. Olha tudo que eu posso fazer, tudo que os padres não podem fazer, todas essas coisas, e eles começam e vão até o fim. Agora esse que faleceu agora lá, né? Que coisa mais linda. Exatamente, o Dom Paulo Evaristo Arnes. Exatamente. Né? Alguém totalmente voltado para o bem dos outros, para os direitos humanos, na defesa dos pobres. É um homem maravilhoso, um homem assim, digamos, muito bem dotado, com muitos dons para servir o povo de Deus. Agora eu vou fazer a última pergunta, porque Felipe dizendo o seguinte: qual a origem e o desenvolvimento da doutrina social da Igreja? A origem da doutrina social da Igreja está na Bíblia. Na Bíblia, a palavra de Deus, porque tudo que a Igreja faz, ela se fundamenta na palavra de Deus, ela se fundamenta na Bíblia. E vamos pegar o Antigo Testamento, um texto assim que é paradigmático, ou palavrinha, né? Que serve de modelo, é o Êxodo. Deus ouviu o clamor do povo que vivia como escravo no Egito. Deus viu o sofrimento deles. Deus chamou Moisés, Deus preparou Moisés e Deus ajudou Moisés a libertar aquele povo do Egito e conduziu até a terra prometida. Então Deus quer o ser humano livre, não quer o ser humano escravo de condições econômicas, de condições políticas. E lá na terra prometida, Deus dividiu a terra para as 12 tribos e deixou bem claro: a terra é minha, ela me pertence, eu estou doando para vocês e vocês usem bem dessa terra. Depois começou a desigualdade no povo de Israel, aí vieram os profetas para recordar o projeto original de Deus, que quer o bem de todos, a igualdade de todos, uma vida digna de todos. E aí Deus sempre tomou partido do pobre, tomou partido da viúva, tomou partido do órfão e do estrangeiro. As pessoas excluídas naquele tempo, porque não tinham uma vida digna, e Deus, através do profeta, dizendo: minha gente, todos têm direito a ter uma vida digna. Eu vou pegar só um exemplo, de um profeta. Você não pagou o salário para a pessoa que trabalhou, se você não pagou, você é um assassino. Porque você está matando a vida dele e a vida da família dele. Os profetas são muito duros. É que a gente não lê os profetas, mas eles são muito duros na defesa da justiça social, dos direitos fundamentais das pessoas. E aí vem Jesus. Jesus continua com esse projeto original de Deus. O que Jesus fez com os doentes? Curou. O que Jesus fez com os famintos? Deu de comer. O que Jesus fez com a viúva, com o órfão e com a mulher, criança, excluídas do povo judeu daquele tempo? Ele deu voz para eles e disse que eles tinham os mesmos direitos e os mesmos deveres. O que fez Jesus com a pessoa endemoniada, que estava dominada pelo poder do mal? Libertou. Pegamos o texto de Mateus. Quando a pessoa se apresenta diante de Deus, Jesus pergunta: você deu de comer a quem tinha fome? Você deu de beber a quem tinha sede? Você vestiu nu? Você acolheu o estrangeiro? Você visitou o doente? Você visitou o preso? Se você fez isso, você fez para mim. Foi para mim que você fez. Então, justamente, Jesus, olhando desse ponto de vista, ele defende os direitos fundamentais das pessoas: comida, vestimenta, saúde, acolhida dos migrantes e libertação dos presos. A gente, eu li quantas vezes isso aqui, mas nunca me dei conta que foi Deus que fez. Exatamente. Agora o senhor mexeu ali, é o milagre dele, né? É o milagre dele. Usou o outro para fazer aquele milagre. Exatamente. Qual é o fundamento da doutrina social da Igreja?
Essa origem que eu falei da palavra de Deus, da Bíblia, é nisso que a doutrina social da igreja se fundamenta. Além disso, ela também se orienta a partir da igreja primitiva. Lá nós temos os 4 pilares da igreja: oração, missa, comunhão fraterna e partilha de bens. São os 4 pilares da igreja: partilha de bens e comunhão fraterna. A comunhão fraterna não é só o bem-querer entre as pessoas, como diz, um só coração, uma só alma. Mas a comunhão fraterna entre a caridade, com aqueles que estão sofridos. E já no começo da igreja, a igreja já dava comida para as viúvas dos judeus. E quando Paulo se converteu, ele foi conversar com os apóstolos, e aí eles disseram assim para ele, ó, de tudo que nós falamos, até você pode esquecer. Só de uma coisa você não pode esquecer. Ele perguntou, de quê? De cuidar dos pobres. O senhor fez conosco aqui um bom ensinamento para lerem a Bíblia. Porque a gente lê a Bíblia sem pensar nisso tudo que é o acontecimento de fato. Exato. E passa aquela leitura. Exato. As pessoas têm uma dificuldade de ver a Bíblia desse jeito, porque não lê com atenção. Exatamente. E aí só pensa que Jesus passou a vida só rezando. Jesus, o que ele menos fez foi participar da sinagoga, que era a igreja dos judeus. Entre aspas, igreja. A maior parte do tempo ele passou junto do povo, andando de um lugar para o outro, ensinando o povo e ajudando o povo a ter condições mais dignas de vida. E, aliás, quando se apresenta junto de Deus, não perguntou quantas vezes você foi na missa. Quantas horas você rezou. Ele vai perguntar, o que você fez de bem para quem precisava? Essa é a pergunta que vai levar à salvação. Lembrei agora de Madre Teresa de Calcutá. Ela disse assim, Deus vai perguntar para você, não quanto bem você fez, mas com quanto amor o bem você fez para as pessoas necessitadas. Com quanto amor você fez. Frei Flávio Guerra, nós já temos marcado mais uma outra entrevista para a próxima semana. Exato. Não é? Eu fico muito satisfeito, senti muito prazer em poder trazer esse trabalho que fica muito restrito aí, porque para ter os esclarecimentos que eu acho que todo mundo deveria ter para entender um pouco melhor a religião na qual eles estão pertencendo e aproveitar disso em benefício não só deles, mas de toda a comunidade. Muito obrigado, até a próxima semana, nesse mesmo dia e horário.